Fala pessoal, de volta aqui ao curso, ao mini curso de Docker, Uma série de vídeos que eu estou gravando no meu canal sobre o uso de Docker, beleza? No último vídeo a gente falou um pouquinho do Docker Desktop, que é um container no outro vídeo, enfim. Já deu para entender um pouco do que é a dinâmica do Docker e a gente vai continuar aqui hoje no Docker Desktop. Para você que não viu, Docker Desktop é uma ferramenta que permite que você execute Docker containers na sua máquina, seja ela Windows, Linux ou Mac, de uma maneira mais visual, mais gráfica, tá bom? Muito bem. A ideia é que hoje eu vou rodar as imagens, a gente rodou no último vídeo a imagem do Nginx, mas vamos estudar um pouquinho mais no detalhe as imagens, tudo bem? Então, para entender o conceito, uma imagem é a construção do container. Então eu tenho lá um Dockerfile que tem uma série de instruções que eu mostrei lá no primeiro vídeo. Através dessas instruções a gente constrói uma imagem. Essa imagem ela fica num repositório de container. No caso, a gente está buscando imagens aqui do Docker Hub, mas você pode ter o seu próprio repositório, seja na nuvem ou seja local, onde você pode guardar as suas imagens, tudo bem? Conforme você vai executando a imagem, ou quando você executa a imagem, você tem aí de fato um container, tá? Então, um container é a execução daquela sua imagem. Então, essa é a diferença entre imagem e container, tudo bem? A gente tem aqui algumas imagens. Então, a gente mostrou nos últimos vídeos, no último vídeo, o Nginx. Nginx é um servidor web muito utilizado, O servidor web é um servidor de proxy reverso. Eu vou começar executando aqui o Nginx. Tá? Então eu vou clicar na imagem do Nginx. Então quando a gente clica na imagem do Nginx, dentro do Docker Desktop, a gente tem aqui, primeiro desse lado aqui, a descrição do que é a imagem, como ela foi construída. Então todos os comandos, todos os passos. Então eu tenho aqui 17 passos, contando a primeira camada 0, 17 passos que foram dados para construir essa imagem do Nginx. Então você pode olhar e entender como é que ela foi feita e o que foi adicionado em cada etapa dessa construção. Tudo bem? Eu posso então aqui executar ou fazer um pull numa nova imagem, ou empurrar uma versão para o Docker Hub, se for uma imagem que eu estou construindo, tudo bem? Eu vou mandar executar a imagem. Quando a gente executa a imagem, dependendo da imagem que você está executando, ela pode ter algum parâmetro. Ou eu posso ter que manipular alguma informação na execução do container. No caso do Nginx, ele está me dizendo aqui, olha, este container expõe a porta 80. Então, como eu falei para vocês, eu já tenho um serviço aqui na minha máquina rodando a porta 80, então eu vou mudar aqui para 90. Eventualmente eu posso mapear um volume. Vou falar daqui a pouquinho sobre stateless. Na verdade, a gente vai falar daqui a pouquinho já. O container, por padrão, não persiste dado e ele pode ter um volume externo associado. Então, eu posso subir um container e falar assim, olha, essa pasta aqui do container, a pasta /dados, por exemplo, você vai guardar os dados no servidor que está rodando esta aplicação na pasta dados da aplicação, por exemplo. Então, eu faço um mapeamento de volume do container para fora, assim eu crio uma persistência no container. Por default, o container não persiste nada, tá bom? Eu vou mostrar aqui já o exemplo da não persistência do stateless. Depois eu posso ter variáveis de ambiente, tá? No caso do Nginx, eu não tenho nenhuma específica que eu vou colocar aqui, tá bom? Quando eu for rodar o próximo container, a gente vai falar um pouco mais de variável de ambiente. Então eu vou dar o executar, pronto. Tá executando aqui, lembrando que se eu abrir o meu browser aqui na porta 90, eu tenho o Nginx, tá? Já mostramos isso no outro vídeo, muito simples. Muito bom. Aí eu vou navegar um pouquinho agora sobre as opções que eu tenho aqui na tela do desktop, tá bom? Lembrando que muito do que eu estou mostrando para vocês aqui, eu consigo fazer também na linha de comando e ao final desse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da linha de comando para vocês, tá bom? O inspect aqui me diz um pouco do que tem na imagem, o que ela faz, como é que ela se conecta e várias informações, tá bom? Os volumes, como eu falei para vocês, neste caso desta imagem eu não tenho nenhum volume montado, mas se eu tivesse ele estaria mostrando aqui, tá bom? O Docker, o exec, eu posso executar comandos dentro da imagem, olha só que interessante, posso dar um ls aqui, lembrando que essa imagem é uma imagem Linux, Então eu estou aqui dentro de um Linux, eu posso olhar o conteúdo, navegar e dar comandos Linux aqui dentro da imagem, tá?
Nos arquivos eu tenho a estrutura de arquivos da imagem. Olha que interessante, a estrutura toda de arquivos, aonde está marcado como modified, quer dizer que na construção dessa imagem alguma coisa aqui dentro foi modificada, tá? No caso aqui, provavelmente o arquivo de configuração do Nginx, tá bom? Eu quero mostrar aqui para vocês uma pasta que é o SR, depois no SR eu tenho o share e depois no share eu tenho o Nginx. Então quando você instala o Nginx numa máquina Linux, no caso de um container Linux, ele vai dentro da pasta USR Share Nginx, vai ter os arquivos que estão sendo executados pelo Nginx, tá? A página HTML no caso, tá bom? Então eu tenho dois arquivos aqui, um arquivo 50x e o arquivo index, tá? Eu vou pegar esse arquivo index, vou clicar com o botão direito, vou dar um editar. Olha que interessante. Eu posso então aqui editar. Eu vou então colocar uma segunda linha aqui, ó. Vou colocar aqui um H2 e vou colocar aqui Carlos Docker. Ok? E vou salvar este arquivo. Olha que interessante, se eu voltar aqui e dar um refresh, alterou aqui a minha execução, né? Então, o que eu modifiquei dentro lá do container refletiu aqui imediatamente na execução do container, obviamente. Mas, containers, por padrão, são stateless. Isso quer dizer que se eu parar esta imagem, se eu deletar essa execução aqui deste container e executar novamente, eu vou clicar de novo no botão executar, vou colocar de novo aqui a porta 90 e vou dar o executar. O que vai acontecer? Subiu aqui no Nginx. Ao dar o refresh, aquelas alterações que eu fiz, né, de colocar o meu nome lá na imagem, não estão mais. Então, quando a gente fala que o container é stateless, quer dizer que ele não persiste dado nenhum, a não ser aqueles que foram colocados durante a construção da imagem. Então, eu executei o container, eu posso entrar, posso mexer nos arquivos através do comando exec, ou até mesmo ali daquela parte da IDE, mexer no conteúdo dos arquivos, mas derrubei, liguei de novo, vem a imagem limpa de novo, nada do que eu coloquei lá vai estar lá. Ah, mas eu posso criar um volume, então eu posso mapear um volume. Num outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Posso mapear um volume e aí esse dado vai ficar persistido na máquina que está executando o container. Por exemplo, o servidor de aplicação, ou no meu caso aqui, a minha própria máquina Windows, vai persistir o container, beleza? Muito bem, vou fechar aqui o Nginx. Vamos derrubar aqui o Nginx então. E agora, qual que é a vantagem de tudo isso para você aí? Tudo bem, eu posso construir aplicações e executar em container, mas vamos pensar no nosso dia a dia. Não é? Enquanto desenvolvedor, enquanto profissionais aí de TI, eu posso querer testar e executar muitas coisas no meu dia a dia. E aí, aqui tem uma grande vantagem você usar Docker. Então, por exemplo, eu preciso testar ou abrir um banco em Postgre para fazer uma análise ou fazer um teste, alguma coisa, mas eu não quero necessariamente instalar o Postgre, porque eu teria que instalar o Postgre, instalar o PGMyAdmin, instalar um monte de... PGAdmin, na verdade, um monte de ferramentas para fazer um teste e depois ter que desinstalar tudo de novo. Roda num container, é muito mais simples. Você liga o container, usa, depois desliga o container. Então, olha só. Eu tenho aqui uma imagem do Postgre, que eu já baixei, e eu tenho uma imagem do PGAdmin, que eu também baixei. Então, como é que eu baixei essa imagem? Eu vim aqui na busca, coloquei aqui PGAdmin e coloquei Postgre, já mostrei para vocês. O PGAdmin tem várias imagens aqui, eu escolhi a ThePage, que foi a primeira que apareceu para mim, mais confiável, que tem validação e tem muitos downloads. Cliquei, fiz um pull, a imagem veio para mim. Então eu tenho aqui o PGAdmin do ThePage e tenho o Postgre. Primeiro eu vou rodar o Postgre. Lembra que eu falei que algumas imagens requerem parâmetros, variáveis de ambiente. Como é que você sabe disso, Carlos? Vamos pegar o Postgre aqui. Então eu vou pegar o Postgre, a imagem oficial foi a que eu baixei. Aqui quando você está no Docker Hub, né, a documentação do Docker aqui dentro do Docker Desktop, se der uma rolada aqui, ele tem várias informações. Essas informações são as mesmas que ele está mostrando lá no Docker Hub, tá bom? Vamos lembrar aqui, hub.docker.com é o Docker Hub, tá bom? Se eu procurar aqui no Docker Hub Postgres, eu vou ter a mesma informação que eu estou vendo lá dentro, tá vendo? Essa mesma informação aqui é a informação que eu estou vendo aqui agora, tá vendo? O Docker tem versões, né? O container tem versões, a gente vai falar disso lá na frente. As versões a gente chama de tags aqui no Docker, então cada container desse é de uma versão específica do Postgre, tá bom? Então eu tenho aqui várias coisas do Postgre que eu tenho
de informação e eu tenho algumas variáveis que eu preciso passar. A principal delas é o PostgRE Password, ou seja, ao ligar um servidor PostgRE, eu preciso de uma senha para o banco de dados, tudo bem? Então, tem várias outras que eu posso usar aqui, mas eu não vou usar essas, eu vou usar só essa básica aqui da senha, tá bom? Então, eu vou mandar rodar, a porta vai ser a mesma, 5432, e agora na variável de ambiente, toma cuidado aqui com os espaços, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a minha senha. Vou botar aqui um run e ele vai começar a subir um PostgRE aqui. Então, é rapidinho, tá? Ele começou a rodar aqui, ó, o banco de dados está pronto e funcionando, né? E aceitando conexões. Como é que eu me conecto no PostgRE? Então eu vou usar o pgadmin. Então eu vou rodar o pgadmin. O pgadmin também tem parâmetros. Vários parâmetros aqui. Então tem a porta, eu vou colocar uma porta diferente aqui, que é a 8443 e a 8080. Não vou mapear nenhum volume. E o PostgRE, o pgMyAdmin, ele tem dois parâmetros que eu já deixei separados aqui, que é o e-mail. Eu vou colocar carlos@carlos.net e ele tem a senha do pgadmin, a senha para você entrar no pgadmin, que eu vou colocar, que é a mesma do banco, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou mandar executar. Pronto. Ele vai começar a ligar o pgadmin, isso leva alguns segundos aqui até ele executar todos os comandos para subir o servidor web com o pgadmin lá dentro, né? Que o pgadmin é a aplicação web nesse caso aqui. Eu vou rodar na porta 8080. Então vou colocar aqui o localhost 8080, ainda não subiu. Vamos guardar um minutinho aqui, ó. Já está escutando aqui, ele falou que está escutando na porta 80. Então automaticamente ele vai carregar para mim aqui, carregou o pgadmin. Lembrando que tudo isso não está instalado na minha máquina, tá? Vou colocar aqui o meu e-mail, que foi o que eu coloquei na configuração. A senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Estou dentro do pgadmin sem ter instalado nada na minha máquina, tá bom? Vamos conectar naquele servidor PostgRE. Lembrando que eu tenho também um servidor PostgRE rodando aqui, tá? Tá aqui o pgadmin. Na outra imagem aqui, desculpa, no outro container eu tenho o PostgRE. Então, olha só, eu tenho o PostgRE rodando aqui e tenho o pgadmin rodando aqui também. Vamos conectar no PostgRE? Botão direito, Register. Vamos colocar aqui teste. Na conexão, localhost, né? Localhost. O usuário do PostgRE é Postgres e a senha é aquela que eu botei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos tentar conectar. Pá, deu erro. Mas que erro é esse, Carlos? Não está o PostgRE rodando na máquina? Está, mas vamos lá. Lembrem-se que o container é um processo isolado. Então, do ponto de vista do pgadmin, que é este container rodando aqui, dentro dele não existe um PostgRE rodando no localhost. O localhost é dentro dele, tá bom? Existem maneiras de eu subir os containers para que eles se enxerguem mutuamente, tá? Neste caso aqui não, cada container está isolado, é um processo isolado, ele está enxergando só o que está dentro dele, tá bom? Então eu não consigo aqui acessar o PostgRE dessa maneira. Como é que eu vou acessar então? Eu posso acessar usando o IP da minha máquina. Então se eu der um ipconfig aqui na minha máquina, eu tenho aqui o IP da minha máquina neste momento, vou voltar aqui e vou trocar pelo IP da minha máquina, tudo bem? Dei um salvar aqui, pronto, agora ele achou. Ah, mas é o único jeito de fazer isso, Carlos? Não, você pode rodar os containers na mesma rede e aí eles vão achar um ao outro ali, tudo bem? Mas nesse caso aqui, eu estou usando o IP da minha máquina para acessar. Então eu tenho aqui um PostgRE funcionando, tudo bem? Terminou o seu trabalho, analisou, fez o backup, restaurou, usou, fez o que tinha que fazer, não quer mais, não precisa mais do PostgRE aqui rodando? Simples, você vem na imagem, você derruba essa primeira, derruba a segunda, vou deletar a primeira, vou deletar a segunda, pronto, não tem mais nada. Se eu der um refresh aqui, não tem mais nada rodando, caiu a aplicação. Muito simples, beleza? Tá bom. E essa linha de comando, Carlos? Docker Desktop facilita muito a nossa vida, mas quando você instala o Docker Desktop, você também tem a linha de comando, tá? Então eu vou exemplificar aqui, eu vou rodar o Nginx, Docker Run, vou fazer a mudança de porta e vou chamar aqui o Nginx. Olha só, rodei o Nginx, automaticamente ele aparece aqui como um container rodando também, logicamente, né? Estamos no mesmo ambiente. Se eu abrir aqui a minha porta 90, você vai ver também o localhost aqui, o Nginx rodando, tá? Então ele roda normalmente, deu um Ctrl C aqui, parei, não responde mais. Ele continua rodando. Se eu der um docker ps, ele não aparece, um ps-a,
ele mostra ali que está em standby, tudo bem? Posso mandar rodar de novo ou posso simplesmente dar um docker rm e usar aquele número que está aparecendo ali, ó, 0240, para ele remover a imagem. Se eu der um docker ps, não tem mais a imagem. Se eu voltar para cá, a imagem sumiu. Então eu posso fazer muitas coisas também na linha de comando, e nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouco mais da linha de comando e a gente vai ver como é que cria uma imagem, como é que publica uma imagem, tudo isso no próximo vídeo. Valeu, te vejo lá!